E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Repetindo a escritura: bem-aventurado os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora, amados irmãos, nós precisamos entender qual é essa bem-aventurança dos pobres do espírito, os bem-aventurados os que choram, os bem-aventurados os mansos, os bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça. Fome do quê? Nós vamos dar isso em detalhe, explicando. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres do espírito. A palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para podermos receber as bênçãos do reino de Deus, primeiro temos que ser pobres no espírito. Estamos vendo? Temos que ser pobres no espírito. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras e nunca pelo mundo. Esses pobres do espírito, para ter essa boa-aventurança, devemos viver segundo o padrão da revelação das Escrituras. Essa é a condição. Esta é a condição para sermos bem-aventurados. E não andar de acordo com o mundo. Então, amados irmãos, nós encontramos o primeiro aspecto. A primeira condição para sermos bem-aventurados é ser pobre do espírito. O que significa? Reconhecemos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que dependemos da vida do Espírito e do poder da graça divina para podermos herdar o reino dos céus. Isto quer dizer ser pobre do Espírito. Saber que nós mesmos sozinhos não temos validade, mas sim Deus que manifestou-se em carne humana em nós, aí sim temos validade. Isso é ser pobre do Espírito. Está a perceber? É sermos pobres do Espírito. Agora escute, o profeta ele explica: aqui é onde vocês têm que crer novamente no amor, na bondade e na sabedoria de Deus. Isso também é necessário. Lembre-se, ele a demonstra. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã sobre o que vestir, o que comer. O vosso Pai conhece as coisas que necessitais. Amém. Ele é quem veste o lírio do campo e alimenta os pássaros. Fará muito mais por vós.
Essas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida. Estamos vendo? Os pobres do espírito. O pobre do espírito não está preocupado com a riqueza material. Não. Isso não dignifica o homem. Não. O que dignifica o homem é a presença do Espírito Santo. Estamos vendo? Então, o pobre no espírito, ele não vive consoante a sua vida. Não. Porque se a condição financeira é que determina a vida do cristão, então não poderíamos depender de Deus. Estamos vendo? Deus não nos diz para sermos pobres carnais, não. Tanto pobre no espírito. Estamos vendo? Eu disse, não me preocupes com o que já veio de comer. Amanhã, depois de manhã. Se ele dá comida aos pássaros, quanto mais nós? O lírio é o mais bonito. Quem já vestiu mais que lírio? Nem o próprio Salomão não vestiu mais que lírio. Não vos preocupeis. Não vos preocupeis. Diz que Deus fará muito mais por vós. Essas coisas físicas não são a verdadeira necessidade básica das nossas vidas. Porque a vida de um homem não consiste nas coisas que ele possui. Mas buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado para as coisas materiais. Ele é inclinado para Cristo. Os crentes não buscam os tesouros que estão debaixo. Eles buscam os que estão de cima. É uma verdade absoluta, diz o profeta. De certa que é a maneira dos cristãos, não é a riqueza. Não é? Absolutamente, certa maioria, não é? Dos cristãos não é a riqueza. Pelo contrário, estão sempre do lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus. O mesmo aconteceu nos dias de Paulo. Será no dia de hoje. Isso não é verdade hoje? Pois os dias de Laodiceia são as grandes riquezas, onde frequentemente o critério espiritual é uma abundância dos bens terrenos. Vejam, quando você vai na igreja, quando vê que este irmão é mais rico, tem mais visibilidade do que todos. Não é assim? Não é isso? As pessoas na igreja são vistas como padrão da riqueza. Mas Deus não trabalha desta. Deus sabia muito bem que a era de Laodiceia era mais rica. E por isso que ele não está mais inclinado nas riquezas, mas sim na pobreza espiritual de cada indivíduo. Só desta maneira que o Espírito Santo pode operar no nosso meio. Então ele não colocou isto. A igreja é rica. Diz, como a igreja é rica em bens materiais, mas quão pobre espírito. O que adianta nós, a igreja, sermos ricos, mas sermos pobres espírito? São pobres. Então, temos que viver. Temos que estar cheios do Espírito Santo. Bem-aventurados os pobres do espírito, não é? Porque Deus é que pode nos encher da sua sabedoria. Deus é que pode nos dar bem-aventurança. Porque diz, bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Não é material. Ele está dentro de nós. O reino de Deus está em cada um de nós. O homem rico é rico em Deus, mas nas coisas mundanas. Para nós dizemos que somos ricos, temos que ser ricos em Deus. Se formos cada vez mais espirituais, então temos a riqueza divina. Bem-aventurados os que choram. Como? Bem-aventurados os que choram. Chorar do quê? Esse choro a que se refere? Da tristeza? Da pobreza? De falta de comida em casa? Porque não tenho carro? Ou porque a minha mulher me deixou? Porque meu marido me deixou? A minha família não fala comigo? É esse choro que a Bíblia está a referir? Não! Não é esse choro que a Bíblia está a referir. Mesmo que eu dizer, felizes são os infelizes. É possível? Felizes são os infelizes. Você é infeliz? Então, feliz é infeliz. Ouviu, seu infeliz?
felizes, são infelizes, Nazaré. Você é infeliz. Então, feliz é você infeliz. Ouviu, seu infeliz? Ouviu, irmão infeliz? Então, vou vos explicar. O que é isso? Bem-aventurados que choram. Aqui, o chorar é contristecer-se profundamente por causa das próprias fraquezas. O chorar que está sendo isso é por causa das nossas fraquezas espirituais. Não é por causa do material. Não é por causa de maus sonhos. Não, mas a nossa fraqueza espiritual. Bem-aventurados que choram. Não é outra coisa. Bem-aventurados que choram. É contristecer profundamente por causa das próprias fraquezas. Quando nos metimos com o padrão divino da justiça. Quando nós vemos que a graça de Deus não merece para mim. Porque eu sou um pecador. Sou o homem mais pecador do mundo. Eu choro. Então Deus nos dá bem-aventurados. Esse choro que está a se referir. Não é porque papai te bateu. A Bíblia diz que bem-aventurado os que choram. Todo dia está a chorar. Não é essa bem-aventurança que está a se referir. Não, amados irmãos. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. Amém. Quando a gente vê que isto, Deus fica triste, nós também choramos. Glórias a Deus. Amém. Entendeu? Bem-aventurado. E sentir a aflição, é sentir a aflição em nosso espírito. Nós temos que sentir a aflição em nosso espírito. Sentir a aflição em nós mesmos, não é? Por causa do pecado, da incredulidade e da crueldade prevalecente no mundo. Quando o mundo está caminhando cada vez mais no pecado, nós choramos. Sentimos tristeza. É esse choro que está a se referir. Não é qualquer choro, não. Não é choro da perseguição, não. 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 Grande é a aflição do justo. Nos alegramos quando entramos na aflição, porque sabemos que estamos sendo provados. Mas nos entristecemos, choramos por causa do pecado. Estão a entender? Versículo 5 do próprio Mateus, não é? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Tema este, não estou a fugir do tema. Os bem-aventurados somos nós. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes, submissos diante de Deus. Acham nele o seu refúgio. Amém. E lhe consagra todo o seu ser. Amém. Este é o manso. Amém. Estamos vendo? Este é o manso. Os humildes, submissos diante de Deus. Acham nele o seu refúgio. Não existe mais outro refúgio do cristão a não ser o Senhor Jesus Cristo. O refúgio do crente não é pastor da igreja, não é diácono, não é profeta, mas apenas Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo dele. Esses mansos, bem-aventurados, está a dizer aqui as Escrituras. Estamos vendo, amados irmãos? Está a dizer aqui as Escrituras. E preocupam-se mais com a obra de Deus e com o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Os mansos e não os violentos herdarão o reino do céu. Os mansos é que vão herdar o reino do... Não os violentos, aquele que preocupa-se com as coisas de Deus. Não está mais preocupado com a sua vida pessoal, mas sim com as coisas de Deus. Esses são bem-aventurados, porque esses mansos poderão herdar o reino do céu. Não políticos,
não corruptos, não ladrões, gananciosos, que para chegar ao poder, para chegar a algo, a riqueza, isso é na base da vida, da custa da vida de alguém. Não. Os mansos não são assim. Preocupa-se mais com os outros, com as coisas de Deus e com o povo de Deus. Agora, o que o profeta diz? Os temas vão encontrar lá no vídeo. Estamos juntos? Vamos encontrar lá. Eu não dito parágrafo. E que eu possa parar aqui por um minuto para dizer que Deus ainda tem a mesma opinião sobre a sua igreja. Vocês não são filhos das trevas. Como eu disse, o reino do céu não é tomado por violentos. Nem filhos das trevas têm direito de herdar o reino do céu. Então ele diz que vocês são filhos de Deus. Vocês não são filhos das trevas. Vocês são filhos da luz. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino, herdarão a terra. E o Deus o qual agiu para com Abraão, que havia de herdar a terra. E ele disse: eu não ocultarei estas coisas do homem que vai herdar a terra. Se Deus não ocultou as bênçãos que Abraão tinha, quanto mais a sua igreja. Eu disse, não ocultarei ao homem que vai herdar a terra. Mas diz que o profeta, quanto mais ele revelará seus segredos para a sua igreja. Os segredos de Deus são revelados hoje para a sua igreja. Quais são esses? São os mansos. Porque a igreja vai herdar a terra. O que é a igreja? Este templo que estamos a construir? Não. É cada um de nós que está aqui presente. Seis. Versículo 6. Não é isso, mamacama? Amém. Versículo 6. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça? Não é fome de comida, não. E não é sede de água. Escuta bem, meus irmãos. Sempre que você come, tens que beber água, não é assim? As duas coisas são acompanhadas. Então aqui também nas escrituras, duas coisas são acompanhadas. Sede da justiça e fome. Escute. Este versículo 6 de Mateus 5 é o versículo mais importante do Sermão da Montanha. Do Sermão do Monte, o versículo mais importante. Deste capítulo todo, o versículo mais importante é esse 6. Não estou a dizer que os outros são menos importantes, mas estou a dizer o mais importante. E eu dividi isso em dois aspectos. Dividi isso em dois aspectos. Vamos no primeiro aspecto. Os que têm fome, não é? A condição fundamental para a vida santa em todos os aspectos é ter fome. Estão vendo? A condição fundamental para a vida santa em todos os aspectos é ter fome e sede da justiça. Escute. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede da presença de Deus. A fome que nós temos, nós como cristãos, é a presença de Deus nas nossas vidas. Termos fome de estar diante de Deus, de andar com Deus dia e noite. Isso abrange toda a vida do cristão, do nascimento até a sua morte, e da morte até para a eternidade. Toda a sua vida. Você depende da palavra de Deus, da justiça e da volta do Senhor. Nós estamos aqui
Queremos viver a palavra de Deus. Queremos a justiça. Isso tudo por quê? Porque estamos à espera da volta do Senhor. Para eles nos encontrar homens irrepreensíveis. Não estamos a dizer que não podemos cair. Podemos cair. Vale a pena o homem que cai 1000 vezes e que reconhece também 1000 vezes. De que o homem que cai uma vez e nunca reconhece. Vale a pena cair hoje, amanhã pedir perdão, cair, pedir perdão. De que quem cai não pede perdão. Segundo aspecto. A fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída. A fome que o cristão tem pelas coisas de Deus, essa pode ser destruída pelas preocupações deste mundo. Se quanto mais ficamos preocupados com o bem-estar do mundo, política, tudo isto, então a nossa fome pode ser destruída. Por quê? Porque estamos a depender mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Estamos mais preocupados com as coisas do mundo. Então, quanto mais nos preocupamos com as coisas do mundo, menos nos preocupamos com as coisas de Deus. A física disse assim: um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. É física, é a lei da física. E esta lei também se aplica nesse sentido, não no Deus, na nossa vida. Hein? Esta fome pode ser destruída pela passar deste mundo, pelo engano das riquezas, pela ambição pelas coisas materiais, pelo prazer do mundo e deixar de permanecer em Cristo Jesus. Se nós não permanecemos em Cristo Jesus, isto nos afasta de Deus. Quando a fome de Deus cessa no crente, este crente morre espiritualmente. Basta você ver que você não tem mais fome da palavra de Deus, não tem mais sede. Então significa que você está morto espiritualmente. Mas se a fome ainda existe dentro de ti, mesmo que você esteja no pecado, algo vai querer sair sempre. Algo vai te incomodar. Não importa sujo como você está, mas se há algo que está aí dentro, sempre o coração bate. Quando alguém está em coma, mas o coração bate, há uma esperança. No hospital, no médico. Quando a criança nasce, não chora, mas o coração bate, há uma esperança. O que diz o profeta? Se você almeja ver aquele Jesus, se algo te faz almejar ver Jeová, Ele está em alguma parte, ou você nunca teria aquele desejo. Amém. Estás no pecado, mas há algo que você deseja ver Jesus, algo que diz que eu preciso estar com Deus, mas estás no pecado. Mas estás onde? No pecado. Então, significa a água ainda está a pulsar dentro de... Há um fundo que está a clamar para outro. Então, se o fundo clama, então deve haver outro fundo para responder, satisfazer. Diz ainda o profeta: e Deus é simplesmente tão bom para você, como Ele foi para os magos, ou para qualquer um. Se você o almeja, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão trazidos àquela fonte onde poderão beber a porção que satisfaz. Nós nunca ficamos satisfeitos, mas Deus nos traz a beber onde tem fonte que pode satisfazer a nossa sede. Onde é o pão que não acaba. A água viva. Quem? Jesus Cristo. O pão da justiça. Quem? Jesus Cristo. Não homem. Hein? Pode haver pessoas que estão morrendo aqui. Você não deseja morrer. Você sente que há algo deixando, deixado para você.
É por isso que você está aqui. Pode haver neuróticos, onde você não pode nem mesmo conciliar seus pensamentos. Mas há algo lá dentro de você está te dizendo: existe algo que pode me restaurar de volta novamente. Pode haver prostitutas que têm andado nas ruas, por exemplo, onde? Rua Araújo. Não é? Pode haver prostitutas que têm andado nas ruas, na humilhação. Pode haver mulheres que têm vivido infiéis aos seus esposos e que romperam seus votos matrimoniais. Pode haver homens que estão encharcados de tanto beber, que têm feito tudo o que existe no calendário do pecado. Mas há algo que lhe diz que existe uma fonte em um lugar. Existe alguma coisa, existe uma fonte num lugar. Ainda há esperança para o pecador. Se há algo que está a lhe dizer dentro do coração que existe uma fonte. Estão percebendo, igreja? Esses aspectos, os bem-aventurados engloba tudo isto. Começa a ver os mansos, os pobres. Felizes são os infelizes, bem-aventurados os que choram do Espírito. Então, nós somos os mais infelizes e ao mesmo tempo felizes. Glórias a Deus. Amém. Somos os mais desgraçados, Amém. mas ao mesmo tempo os mais ricos. Amém. Não é isso que vamos dizer? Somos os mais ricos. Então, isto é o que eu tinha para vos dar hoje, como primeiro ingrediente. Como primeiro ingrediente para poder dar à igreja. Que Deus possa vos abençoar. No precioso nome do Senhor.